Bom dia, galera. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho da aula de termometria e vamos falar hoje de dilatação térmica. A dilatação térmica é quando você tem a variação no tamanho, nas dimensões do corpo, devido a uma variação de temperatura. Essa dilatação ela pode acontecer em sólidos, líquidos e gases. E são de três tipos. Nós temos a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, que nós vamos estudar cada caso agora, separadamente, e depois vai ter um exemplo de cada uma delas. Bom, a dilatação linear é aquela que ela ocorre em apenas uma direção do sentido de propagação, num sentido só, ou o eixo Y, ou o X, ou o eixo Z. Nós vamos ver, isso aí ocorre normalmente em barras, canos, vigas ou qualquer outro material onde a dilatação é apenas em uma direção. Nós temos aqui um exemplo. Nós temos uma barra de ferro aqui, de um material qualquer, na verdade, né? Num comprimento inicial L0, a uma temperatura inicial T0. Nós vamos aquecer essa barra, aplicar aqui uma variação de temperatura, até ela chegar numa temperatura final. Nessa temperatura final, vocês podem perceber que agora o comprimento da barra aumentou. Ou seja, está agora um comprimento L diferente do L0, bem maior. E esse pedacinho aqui a mais, a gente vai chamar de ΔL, que é a variação da dilatação linear, a variação do comprimento, ou chamado de dilatação linear. Lembrando que o delta significa que é a variação. Se é ΔL, é a variação do comprimento. É sempre quem? O final menos o inicial. Então, aqui nós temos o L0, que é o comprimento inicial, o ΔT, que vai ser a variação da temperatura aqui, e o ΔL, que é a variação do comprimento. Mas aí você pergunta, mas se eu tiver uma viga de aço, ou de alumínio, ou de ferro, qual delas vai variar mais? Aí tem uma característica de cada material, que é esse alfa aqui, que é o chamado de coeficiente de dilatação linear. Ele que vai permitir uma barra esticar mais ou menos que a outra. Quanto maior for esse alfa, maior vai ser a dilatação que o material vai sofrer. E nós conseguimos escrever tudo isso em duas equações para a dilatação linear. A primeira é o seguinte, o ΔL, que é a variação do comprimento da barra, ele vai depender do L0, para você ter uma referência anterior, vezes precisa desse coeficiente para saber o quanto ele vai dilatar, vezes a variação de temperatura, que é essa variação de temperatura que está dizendo quanto que essa barra vai dilatar. Então, aqui é a primeira forma para calcular variação do comprimento. E a gente lembrando que ΔL é o L final menos o L inicial. Só para calcular dois modos de calcular a variação. Uma direto aplicado dependendo do material e a outra apenas dependendo do comprimento. Beleza, galera? Vamos agora para o segundo tipo de dilatação. É a chamada dilatação superficial. Essa daqui vai ocorrer em duas direções de propagação do calor. Ou seja, a linear só ia para um lado só. Essa aqui agora, quando você esquentar, os dois lados que você tiver vai se expandir, vai aumentar. Mas a ideia é a mesma que a outra. Nós temos aqui uma área 1 inicial, lados iniciais L1. Há uma temperatura T inicial. Você aplica aqui uma variação de temperatura, ou seja, um T maior, aplica aqui uma temperatura, vai aumentar os dois lados desse quadrado, vai ter agora uma nova área com um novo comprimento de lado. E aí, como é que vai ser a relação entre elas? A fórmula é similar à da dilatação linear. Nós vamos ter aqui agora uma variação de área igual à área inicial, que seria esse daqui, vezes um beta, não é mais alfa, porque o alfa é o coeficiente de dilatação para a parte linear. Agora, o beta, que a gente está chamando, que vai ser o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Continua sendo muito semelhante à dilatação linear. E o ΔA também é aquela parte, é o A final menos o A inicial. Bom, vamos agora para o terceiro e último caso de dilatação, que é a dilatação volumétrica.
Esse aqui ocorre em 3 direções de propagação do calor. Normalmente é feito em cubos, esferas, enfim, qualquer material que tenha 3 direções. Aí aqui, ó, nós temos o seguinte, um volume inicial de um cubo, com os comprimentos iniciais, a uma temperatura inicial. Aplica-se uma variação de temperatura, nós vamos ter aqui agora uma temperatura final, há um volume final, com os comprimentos finais também. Aí a determinação da variação do volume ΔV depende do volume inicial, de um coeficiente de dilatação, que agora também não vai ser nem alfa nem beta, nós vamos chamar de gama, e da variação de temperatura. A fórmula é semelhante, parecida. Então, meu ΔV, que é a variação do volume, vai ser o volume inicial vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. E lembrando também que ΔV também é o V final menos o V inicial. Bom, mas se a dilatação ocorre em 3 direções, e existe alfa, beta e gama, tem que haver uma relação entre eles. E qual seria a relação entre esses coeficientes? Bom, se alfa é em uma direção, beta é em 2 e gama é em 3, fica fácil tirar uma relação entre elas. Olha só, o beta ele vai ser 2 vezes o alfa, porque alfa é uma direção, beta é em 2. 2 vezes 1 até hoje continua sendo 2. E o gama? Gama é 3 vezes alfa. Por quê? Se alfa é 1, gama é em 3 direções, 3 alfa. E se eu tiver que tirar uma relação entre beta e gama? Está aqui também, ó. Gama vai ser 3 beta sobre 2. É só substituir aqui no lugar do alfa, passa o 2 aqui para cá, fica alfa é beta sobre 2. Aí tu substitui aqui nessa equação do gama, tu vai chegar nessa relação aqui, ok? Bom, vamos agora para o exemplo. O exemplo aqui, ó, uma barra de cobre com coeficiente de dilatação linear de 17 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Está inicialmente a 30 graus Celsius e é aquecida até que sua dilatação corresponda a 0,17% do seu tamanho inicial. Determine a temperatura final dessa barra. Bom, vamos lá. O ΔL, que é esse finalzinho aqui que ele falou, ele corresponde a 0,17% do tamanho inicial. O tamanho inicial é L0 porque você não sabe qual é. Então vai ser 0,17% de L0. Divide 0,17 por 100, vai chegar nesse valor aqui, 0,0017 vezes L0. Então, meu ΔL, colocando esse cara em notação científica, nós temos 1,7 vezes 10 a menos 3 vezes o L0. Vou pegar esse valor e substituir naquela equação da dilatação linear. Qual é? ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Substituir esse valor aqui, 1,7 vezes 10 a menos 1, L0, é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Eu vou cortar esses dois L0s, aí que é o mesmo, né? Então vou ter 1,7 vezes 10 a menos 3 é igual a alfa vezes ΔT. O valor de alfa, o problema me deu. É 17 vezes 10 a menos 6. Substitui aqui, então vou ter 1,7 vezes 10 a menos 3 igual a 17 vezes 10 a menos 6 vezes ΔT. Passa esse carinha daqui que está multiplicando para baixo, dividindo. Nós temos essa parte aqui. E fazendo essa conta, 1,7 vezes 10 a menos 3 sobre 17 vezes 10 a menos 6, a variação de temperatura é de 100 graus Celsius. Aí você vai olhar na resposta, pô, professor, não tem 100 graus Celsius. E nem vai ter. Por quê? Ele não pediu a variação, ele pediu a temperatura final. A temperatura final é ΔT igual a T menos T0. Então, 100 é igual a T menos 30, T é igual a 100 mais 30, T é igual a 130. Também não tem ali na opção, porque essa questão aqui nas opções está errada. Teria que colocar 130 aqui. Ok, galera? A resposta final é 130 do nosso exercício. Vamos lá. Um outro exemplo. Um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Ou seja, é um quadrado de lado. Eu posso calcular a área inicial, que é L ao quadrado. Então, a área inicial, A0, é 2 ao quadrado, que vai dar 4.
Esse 1,6 vezes 10 a menos 4 é o beta que ele está dando. Aí pergunta, ó, determine a variação da área desse quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Falou aquecido em 80 graus Celsius, já está te dando a variação. É simplesmente pegar os valores e substituir aqui. Ó. Delta A igual a 0 vezes beta vezes delta T. Como eu falei, a área inicial é 2 ao quadrado, que dá 4. O beta, 1,6 vezes 10 a menos 4. E o delta T, 80. Ao fazer essa conta toda, ó, 4 vezes 1,6 vezes 80 vai dar 512. 5,12. Anda 4 casas para a esquerda, tu vai ter que a delta A é 0,0512 metros quadrados. Acabou o problema. Terceiro e último exercício, nós estamos aqui, ó. O tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros, ou seja, o volume inicial dele é 60 litros, é completamente cheio a 10 graus Celsius. Então, temperatura inicial 10 graus Celsius. E o carro é deixado no estacionamento onde a temperatura é de 30 graus Celsius. Ou seja, temperatura final 30. Então, a variação da temperatura você já sabe que vai dar 20. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, e considerando desprezível a variação do volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada é em litros de, ou seja, ele quer a variação do volume. Então, ou seja, me deu o gama, eu vou simplesmente, eu tenho volume inicial, variação de temperatura e o coeficiente de dilatação volumétrica, aplico diretamente na fórmula. Então, eu vou botar ΔV igual a V inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. ΔV vai ser igual a 60 vezes 1,1 vezes 10 a menos 3 vezes 20. Ao multiplicar tudo isso e tirando a potência, nós vamos chegar a 1,320 litros. Ou seja, a quantidade de gasolina derramada é de 1,32 litros, conforme está aqui o exercício. Ok, galera? Bom, espero que vocês tenham curtido a aula. Vou botar lá na minha página no YouTube. Curtam e compartilhem. Abraços!